Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos à gravação da lição 2, Como estudar a Bíblia, do curso Deixa a Bíblia Falar. Deixa eu compartilhar aqui a lição 2 com os irmãos. Está na tela aqui. Então, do curso Deixa a Bíblia Falar, lição 2, Como estudar a Bíblia. Na lição 1, nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por seus servos, inspirados pelo Espírito Santo. Vimos que a Bíblia tem a sua autoridade por ser ela a única fonte que tem a vontade de Deus para toda a sua criação. Portanto, nós vimos que nós precisamos ler, estudar e praticar o que nela está escrito, a fim de termos uma relação íntima com Deus, conhecendo e fazendo a sua vontade, pois Deus quer que conheçamos o mistério de Cristo. Como o próprio Paulo falou sobre esse mistério de Cristo, a revelação, Cristo Jesus, lá aos Efésios, capítulo 3, versículos 4 e 5. Ao lerem isto, ou seja, a carta que Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, uma carta inspirada pelo Espírito Santo, Paulo diz aos irmãos: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Graças a Deus, a essa revelação do Espírito Santo, aos irmãos, aos apóstolos do primeiro século, nós temos toda a revelação do mistério de Cristo, toda a revelação da vontade do Pai, do Evangelho de Cristo, as boas novas. Na lição de hoje, nós veremos como estudar a Bíblia sobre dois tópicos. O primeiro tópico, quais são os princípios importantes ao estudar a Bíblia? E no segundo tópico, como interpretar e estudar a Bíblia corretamente. Perguntas como: o que fazer para ser salvo? Como adorar a Deus de maneira a lhe agradar? Essas perguntas são respondidas nas páginas da Bíblia, graças a Deus. Veremos alguns princípios importantes com respeito ao estudo da Bíblia. Veremos qual a maneira adequada de estudar a Bíblia, que impedirá que cometamos alguns erros que notamos serem comuns nos dias de hoje, pois há muitas doutrinas no mundo religioso originado por más interpretações dos textos bíblicos, e isso temos que cuidar para não cometermos. É necessário cuidado ao interpretar os textos bíblicos. A carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele nos ensina. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Está falando do apóstolo Paulo, falando nelas destes assuntos. Aqui Pedro está falando sobre a volta de Cristo. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras. Os ignorantes e instáveis, não são todos, torcem para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Ou seja, os servos de Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro deles após o batismo, sempre mediante oração, pedindo sabedoria ao Pai, interpretarão, entenderão corretamente a vontade de Deus contida nas Sagradas Escrituras. Então, nesse texto bíblico de Pedro, Pedro alerta os cristãos que para que até a volta de Cristo permaneçam firmes no caminho, a fim de não serem levados pelas distorções feitas por falsos mestres aos ensinamentos dos apóstolos,
o que acontece muito nos dias de hoje. Falsos mestres com má interpretação, não respeitando a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Qual é a solução, então, irmãos, para que não ocorram más interpretações da palavra de Deus? A solução é uma só: estudar a Bíblia de forma cautelosa e prudente, como faziam os irmãos em Bereia. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, Lucas registrou: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, o que nós temos que fazer hoje, como eles, né? Tudo que nos ensinarem, falarem, nós temos que ver nas Sagradas Escrituras se aquela pessoa que está ensinando está em acordo com a palavra de Deus, está em sintonia com a palavra de Deus. Então, ou seja, ela vem ao encontro da vontade do Pai e não de encontro contrário à vontade do Pai. Os apóstolos não acharam a atitude dos bereanos uma falta de educação ou falta de princípios, nem se sentiram ofendidos ao verificarem que eles examinavam à luz das Escrituras o que falavam. Pelo contrário, os apóstolos elogiaram aquela atitude, considerando um ato de nobreza. Nós temos que examinar e estudar as Escrituras, pois alguns, por não fazerem isto, não estudar, não examinar, não ler, aceito o que os homens dizem com verdade contida na Bíblia, ou seja, são o alimento passivo. O alimento é ativo, quando nós alimentamos de forma ativa, é quando nós, por iniciativa própria, buscamos ler, estudar e meditar na palavra do Senhor. O passivo é quando nós apenas alimentamos dos ensinamentos dos outros. E nesse caso, nós precisamos ter o ativo para saber se aquele ensino passivo está correto. Então, alguns não fazem o ativo, só se alimentam do ensinamento de outros e tendo como verdade, e se esse estudo não for dado de forma correta, vai estar se alimentando de uma forma equivocada, um alimento espiritual não bom para o espírito. Alerta quanto a isso. O correto é sempre verificar se de fato o que está sendo dito está contido na Bíblia. Temos que compreender que a palavra de Deus é como uma espada afiada, conforme o autor da carta de Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse é o poder da palavra de Deus contida nas Escrituras Sagradas. Paulo aconselhou a Timóteo a conhecer bem a palavra de Deus. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está registrado: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Assim todos nós devemos ser. Todos nós, irmãos em Cristo, devemos nos apresentar-se a Deus aprovado, como servo que não temos do que se envergonhar e que manejamos corretamente a palavra da verdade. O que aconteceria se uma criança pequena tivesse acesso a uma faca afiada? Poderia se cortar, um acidente poderia acontecer. Se a Bíblia é como uma espada afiada e você não a manejar bem, poderá causar danos sérios em si mesmo e nos outros. Por isso, o apóstolo Paulo exortou ao jovem Timóteo a manejar corretamente a palavra da verdade. E esse mesmo alerta, essa mesma exortação serve a todos nós nos dias de hoje, a manejar corretamente a palavra da verdade. É bom ter uma Bíblia para ler, mas mais importante é manejá-la corretamente. Há uma distância de cerca de 2000 anos atrás entre nós, nos dias de hoje, e o período em que a Bíblia foi escrita.
A cultura era diferente, ela foi escrita em outra língua. Por isso é que são necessários certos cuidados no processo de interpretação da Bíblia. Às vezes, precisamos fazer pesquisas para descobrir qual o sentido original de um versículo ou texto que está sendo estudado. Como fazemos isso na prática? Existem alguns princípios que o ajudarão a estudar a Bíblia corretamente e o impedirão de torcer os ensinamentos bíblicos. Vamos então a esses princípios importantes no manuseio da Bíblia. Ao manusear a Bíblia, devemos observar os seguintes princípios para melhor compreensão da palavra de Deus. Devemos ter uma atitude humilde e ser aberto para aprender. Primeiro princípio. Temos que ler a Bíblia de dentro para fora. Temos que respeitar o contexto do texto. Não usarmos os versículos isolados para fundamentar alguma doutrina. Não devemos confiar na doutrina dos homens. Esses são os 5 princípios que nós vamos ver um a um daqui para frente. Como primeiro princípio, ter uma atitude humilde e ser aberto para aprender. Tiago, capítulo 1, versículo 21, nos deixou registrado, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Isso nós devemos fazer. Todo o evangelho implantado, palavra implantada conosco, através de um ensino ativo ou passivo, devemos aceitar de forma humilde, pois ela é poderosa para nos salvar. A Bíblia não é como um cardápio onde você escolhe apenas aquilo que lhe agrada, descartando ou rejeitando as outras coisas que não lhe agradam. Ou seja, nós temos que aceitar toda a Bíblia, a palavra contida na Bíblia, como de Deus, aceitando toda, não escolhendo o que aceitar ou rejeitar. Nós não podemos selecionar apenas os ensinamentos bíblicos que atendem às nossas expectativas, que confirmam aquilo que nós acreditamos que está certo. Nós precisamos aceitar tudo que a Bíblia diz. Algumas vezes ela nos dirá certas coisas que não vamos gostar de ouvir. É como um puxão de orelhas, né? Uma exortação, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não é a Bíblia que tem que se amoldar a nós. Somos nós que temos que nos amoldar à palavra de Deus. Temos visto muitas vezes em diversos lares Bíblias abertas na estante no Salmo 23 ou no Salmo 91, como se ela, a Bíblia, pudesse de alguma maneira abençoar aquele lar, abençoar aquela família, sem que ela fosse lida e estudada. Só pelo simples fato de estar aberta, ela pudesse ter essa ação. A Bíblia é muito mais que o Salmo 23 e 91. A bênção de fato que sobrevém através da Bíblia depende da sua leitura cuidadosa e adequada. Depende do seu estudo constante e da prática daquilo que Deus nos ensina através da Bíblia. Vamos agora ao segundo princípio. Nós temos que ler a Bíblia de dentro para fora. Como assim de dentro para fora? Temos que ler a Bíblia de dentro para fora. Isso significa que devemos abrir mão das nossas próprias ideias para entender aquilo que Deus quer nos ensinar através da Bíblia Sagrada. Que não devemos usar a Bíblia para achar provas para o que já pensamos ou acreditamos. Que devemos ter uma mente aberta e deixar a Bíblia nos ensinar em que acreditar e como acreditar. Isso também está relacionado ao princípio da humildade. Então, nós temos que ler a Bíblia de dentro para fora.
É a Bíblia que vai nos mostrar no que acreditar e como acreditar. E não nós trazendo os nossos princípios para dentro da Bíblia, escolhendo aquilo que está de acordo com nossos princípios. Não. Nós temos que ser humildes, nos limparmos de todo entendimento e conhecimento humano e, de forma humilde, acatarmos todo o ensinamento de Deus contido na Bíblia. Mas quando nós lemos a Bíblia cheio de ideias, expectativas, conceitos e buscamos nela encontrar textos que comprovem que nós temos pensado acerca daquilo que cremos, então estamos lendo a Bíblia de fora para dentro, tentando de alguma forma forçar nossas ideias e percepções, né, preconcepções ao texto. Isto é errado. Portanto, nós devemos nos aproximar da Bíblia vazios para podermos nos encher do que ela nos ensinará. Isso é muito importante. A Bíblia tem muito a nos ensinar. Vamos para o terceiro princípio, nós temos que respeitar o contexto da Bíblia. Existem três tipos de contexto. O escriturário é o estilo do texto. Pode ser uma poesia, uma epístola, uma parábola, uma comparação, uma linguagem figurada. O outro contexto é o contexto histórico e cultural, que são as circunstâncias e cultura em que o texto foi escrito, por quem foi escrito e a quem escreveu, as circunstâncias da cultura histórica daquela época onde foi escrito. E o teológico, esse é aquilo que realmente Deus quer nos ensinar, referente à sua doutrina, ou seja, à sua vontade. Estudar os versículos em seu próprio contexto é um princípio básico e talvez mais importante para a interpretação acertada das Escrituras. O contexto inclui o que está escrito antes do versículo que estamos lendo e o que está escrito depois do versículo também. Ler o contexto dá o sentido do versículo. Uma ilustração. O que acontece quando tentamos entender uma conversa que pegamos pela metade? Nossas conclusões poderiam ser equivocadas, mas se escutarmos a conversa do início ao fim, teremos plenas condições de fazer uma interpretação acertada do assunto da conversa. É a mesma coisa com relação à Bíblia. Ao lermos um assunto, um versículo isolado, não nos vai dar o entendimento teológico da vontade do Pai contida naquele versículo. Eu tenho que ler o contexto todo, a conversa toda, a narrativa toda, antes e depois daquela passagem. Mesmo exemplo ilustrativo. Se alguém disser para você, meu filho José é muito levado, que tipo de conclusões você pode tirar dessa afirmação? Se não for dado o contexto dessa frase, o que isso pode significar? Pode significar que o José não está indo bem na escola? Pode. Uma pessoa pode pensar, ter essa conclusão. Pode significar que o José não cuida bem dos seus brinquedos? Pode significar que o José usa drogas, algum medicamento entorpecente? Pode significar que o José está preso? Não sei. Tudo depende de quem ouvir essa frase e as conclusões que ela possa tirar. Pode significar tudo isso e muito mais. Agora, se eu lhe disser que o José tem apenas 2 anos de idade, isso muda muito a compreensão da frase. Meu filho José, de 2 anos, é muito elevado. Ainda dentro do princípio do compreender o contexto, quando estiver lendo um texto bíblico, faça as perguntas certas, tais como. Então, dentro do princípio de compreender o contexto, nós temos, quando estiver lendo um texto bíblico, fazer as perguntas tais como: quem disse aquilo? Quem disse o que está na passagem? Às vezes, o autor é indicado no princípio do livro. Em alguns casos, ele mesmo se apresenta. Mas, às vezes, há palavras que foram faladas por um incrédulo, alguém que não era inspirado por Deus. Tudo isso eu tenho que entender e perguntar quando eu estou lendo uma passagem, um texto bíblico. Vejamos o exemplo de uma passagem.
Lá em Mateus capítulo 28, versículos 13 e 14. Dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Quem disse isso e a quem foi dito e por que foi dito? Quem disse isso sobre a ressurreição de Jesus? Foram os apóstolos? Foram os cristãos? Quem foram? Ao lermos o contexto dos versículos 11 a 13, veremos que os guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes sobre o acontecido. Diante desse acontecido, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos e elaboraram um plano e deram aos soldados grande soma de dinheiro para executar o plano relatado nessa passagem que acabamos de ler. Mateus 28, versículos 13 e 14. Ali é um plano executado onde definir o plano e passar aos soldados como deveriam proceder diante daquela situação. Vejamos outro exemplo, lá em João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Quem disse isso nessa passagem? Quem falou essas palavras em João capítulo 9, versículo 31? Aulas inteiras, sermões inteiros e doutrinas poderiam ser extraídas de um simples versículo como este, mas o contexto precisa ser observado. Caso contrário, grandes erros serão cometidos. Mais uma vez, quem disse: Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade? Foi alguém inspirado? Quem falou não foi um apóstolo, também não foi um cristão. Se lermos o capítulo 9 de João, veremos que se trata do cego que Jesus curou e que estava sendo interrogado pelos fariseus sobre a cura que havia recebido de Jesus. Portanto, quem falou foi uma pessoa não inspirada por Deus. Logo, mesmo fazendo sentido o que disse o cego, não devemos basear uma doutrina em palavras ditas por uma pessoa não inspirada. Depois da pergunta quem disse, vejamos as próximas perguntas a serem feitas quando lemos um texto bíblico, a fim de compreendermos o contexto daquela passagem do texto que estamos lendo. Segunda pergunta é, depois de quem disse, para quem disse? Para quem a passagem, carta ou livro foi escrito? As palavras foram dirigidas a cristãos, a incrédulos, a judeus? A quem? Terceira pergunta que devemos fazer: por que aquilo foi escrito? Qual a finalidade? Qual o propósito de Deus para aquilo? Por que foi escrito? Devemos verificar por que motivo o texto foi escrito. Às vezes é explicado nos primeiros versículos do livro, outras vezes temos que ler todo o livro. O que motivou aquele apóstolo, profeta ou cristão a escrever o que escreveu ou a falar o que falou? Às vezes é uma pergunta que está sendo respondida. Tudo precisa ser analisado cautelosamente, calmamente. As circunstâncias do contexto podem afetar o significado. Um texto que poderia ser mal interpretado é o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 34 e 35. Vamos ler esse texto aí. Não pensem que vim trazer paz à terra, Jesus falando. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer o que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Olha só o que Jesus está dizendo que veio fazer. Aqui ele está falando uma profecia lá de Miqueias, capítulo 7, versículo 6. E Jesus falando isso, se nós lermos só a passagem, não compreenderemos
a missão de Jesus, mas ele veio trazer paz, veio trazer salvação, veio salvar o mundo, e como não veio trazer paz e sim espada, né? Então, como entender essa passagem? Jesus não veio trazer paz, mas espada, é isso? Mas Jesus não pregou a paz, a conciliação entre os homens? Jesus não pregou o amor? Como explicar, irmãos, esse versículo? Mais uma vez, a importância de estudar o contexto. Temos que entender o que está se passando para entender o sentido original daquelas palavras e daquele texto em estudo. No caso, as palavras de Jesus nós estamos vendo aqui agora. Nessa passagem que Jesus se refere ao conflito que haveria de acontecer entre aqueles que o seguirem e aqueles da própria família que se oporiam a eles por seguirem a Jesus Cristo. A própria família de Cristo, os irmãos de Cristo, se opuseram a Cristo na sua missão de pregar o Evangelho, o reino de Deus. Próprio Tiago e Judas só foram se converter após a morte e a ressurreição de Cristo, né? Então, assim, isso acontece nas famílias também. As famílias que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, se batizam, se convertem, muitas das famílias não aceitam e há um conflito de interesses. Então, esse é o significado da passagem, que vai acontecer isso e acontece isso nas famílias. Às vezes, algumas afirmações, irmãos, parecem contradizer outras afirmações na própria Bíblia. Parecem. Vejamos o exemplo entre as passagens de Tiago. Mas na Bíblia não há contradições. Precisamos compreender corretamente o contexto. Vejamos o que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Tiago está dizendo, então, que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, ou seja, é justificado por fé e obras. Isso é a afirmação dele, sem entendermos o contexto. Já Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, registrou: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é o dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo falando de obras, que não somos salvos pelas obras, e Tiago falando que somos justificados por obras. Há contradição? Vamos analisar isso. Como explicar essa aparente contradição? Pelo contexto do livro. Tiago diz que a justificação de uma pessoa é por obras e não é apenas pela fé. Ele está dizendo que todo cristão com fé, ele vai demonstrar essa fé e que é cristão através de boas obras. Então, as obras vão justificar que ele é um cristão discípulo de Cristo. Já Paulo diz que a salvação não é por obras, mas pela fé na graça de Deus. Paulo está dizendo que a salvação não é decorrente das obras, porque se fosse assim, as pessoas com posse só iam fazer boas obras para serem salvos. Não, a salvação é pela graça. Paulo está concordando com o Tiago. A salvação não é por obras, como diz Paulo, mas as obras justificam a fé de um cristão, como diz Tiago. Então, não há um texto não discorda do outro. Eles se completam. Cada contexto tem uma situação diferente, por isso é importante estudarmos todo o contexto de um texto bíblico. Para cada contexto, uma pergunta diferente está sendo respondida, um enfoque diferente está sendo dado. Quando alguém disser a você que há muitas contradições na Bíblia, a verdade é que essa pessoa não aprendeu a estudar a Bíblia, usando os princípios necessários para uma boa compreensão das Escrituras, pois a Bíblia não há nenhuma contradição sequer. Explicando melhor esses textos de Tiago e Paulo que acabamos de ler e refletir, as obras não nos salvam, irmãos, mas quando nos tornamos cristãos, elas nos justificam quando são obras de fé. Elas comprovam, as obras, quando são obras de fé, de coração, elas comprovam que realmente estamos no caminho certo, são frutos de nossa fé,
que somos cristãos. Não são ela que vão nos salvar, e sim a graça de Deus ao ter dado Cristo a morrer por nós. A próxima pergunta a ser feita quando lemos um texto bíblico para compreender melhor o contexto é: quando aquele texto foi escrito? Em que época ele foi escrito? Quando ele foi escrito? Quando foi escrito ou quando ocorreu o evento que está sendo escrito? Nós temos que fazer essa pergunta. Foi escrito antes ou depois do nascimento de Cristo? Temos que saber se o fato é na velha aliança ou na nova aliança. Está no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Foi escrito antes ou depois de entrar em vigor a nova aliança? São perguntas importantes que nós precisamos fazer. Sem a compreensão correta desses fatores, né, também podemos chegar a conclusões inadequadas e equivocadas acerca dos ensinamentos bíblicos. O contexto, irmãos, é algo fundamental na compreensão dos textos bíblicos. Existe também o contexto histórico ou cultural, contexto cultural, histórico, que pode influir muito na aplicação das verdades bíblicas nos dias de hoje. Vamos analisar esses contextos cultural e histórico. Vejamos o exemplo do ato de lavar os pés. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 4 a 7, está escrito: Assim, no caso, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar o pé dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Ou seja, qual é o contexto histórico dessa ação de Jesus lavar o pé dos apóstolos? Jesus lavou os pés dos discípulos e ordenou que eles fizessem o mesmo. Algumas pessoas tomam esse conhecimento por literal e dizem que literalmente devemos hoje praticar uma espécie de cerimonial que se chama lava-pés, ou seja, sair lavando o pé dos discípulos de Cristo. Mas pensando na cultura da época, nós concluiremos que na ocasião lavar os pés era algo que se fazia comumente em função de não usarem calçados fechados e sim sandálias abertas com correias. Não havia também calçamento nas ruas, assim os pés ficavam muito sujos. E então lavavam os pés antes das refeições. E esse ato foi antes de partir o pão e participarem da ceia do Senhor. No caso, foi a ceia de Páscoa, onde nessa ceia de Páscoa, Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor. Então, antes de todas as feições, os pés são lavados por essa situação, cultura da época e as circunstâncias da época, né? Os pés sujos, calçamento, sandália aberto, empoeirado. Então, eles faziam essa lavagem dos pés até ao entrar em uma casa, principalmente para participarem das refeições. Até mesmo por causa da posição em que ficavam ao redor da mesa, não sentados de forma ereta, como fazemos hoje, mas inclinados sobre um dos braços, quase que deitados. Então, era necessário lavar os pés, questão de higiene. Era um trabalho feito por escravos. Está aqui a lição. Era um trabalho feito por escravos. Jesus, Senhor, fez um trabalho de escravo, de servo. Então, considerando todas essas informações, concluímos que a lição que Jesus deu foi uma lição de humildade, de servidão. Ele não instituiu um cerimonial chamado lava-pés. O que ele quer, que ele ensinou para os apóstolos, para os seus discípulos, é que todos devem ser humildes, ajudar uns aos outros. Concluímos então que, quando as pessoas não observam essas perguntas básicas a ler um texto bíblico, qual perguntas? Quem disse? Para quem disse? Por que disse? E quando disse? Elas podem ficar atrapalhadas no processo de interpretação do texto da Bíblia.
chegando ao ponto de deturpar a verdade e criar doutrinas equivocadas. E isso acontece com muita frequência e até de forma não intencional nos dias de hoje. E é muito triste, pois ao fazermos essa forma equivocada de interpretação bíblica, podemos estar criando doutrinas humanas ao invés de observar a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Irmãos, se nós não observarmos o contexto, acabaremos por fazer a aplicação que quisermos no texto, sugerindo uma ideia que não se encontra de fato no texto bíblico. Por isso é tão importante compreender o contexto do texto bíblico. Muitas pessoas, em busca de resposta para os seus problemas pessoais, leem a Bíblia e a usam de maneira até supersticiosa. Abrem a Bíblia ao acaso e leem o primeiro versículo em que seus olhos se fixam. E consideram aquilo como uma mensagem divina diretamente enviada a elas. Essa prática ignora o contexto. Portanto, é um erro que faz com que as pessoas cheguem a conclusões equivocadas da palavra de Deus. Vimos até aqui três princípios que nos facilitarão uma melhor compreensão do que a Bíblia diz. Nós vimos que devemos ter humildade, sendo aberto para aprender. Nós vimos que temos que ler a Bíblia de dentro para fora e jamais de fora para dentro. Nós vimos que temos que respeitar o contexto bíblico, contexto daquele texto que estamos lendo aquela passagem. Vamos então, irmãos, ao penúltimo princípio. Não devemos usar versículos isolados para fundamentar alguma doutrina. Acabamos de falar do princípio de respeitar o contexto, e esse princípio de não usar versículos isolados está ligado à questão de respeitar o contexto. É necessário ler todos os versículos existentes sobre o assunto que está sendo alvo de estudo ou pesquisa, a fim de que obtenhamos a compreensão correta do tema. Vamos ver um exemplo do versículo abaixo aqui. Versículo que está em Mateus capítulo 26, 51. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Aqui nós poderíamos fazer perguntas cuja resposta não estão nessa passagem bíblica. Quem estava com Jesus que puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote? Primeira pergunta. A passagem não responde. Qual orelha do servo do sumo sacerdote foi decepada? Também não responde. Qual o nome do servo do sumo sacerdote que teve a orelha decepada? Também esse texto bíblico não responde. O bom, irmãos, é que não é o único texto bíblico que aborda este acontecimento. Esse texto é abordado nos evangelhos do Novo Testamento. Se lermos outros textos que abordam este mesmo evento, nós teremos as informações adicionais e teremos a compreensão completa do que aconteceu. Isso devemos fazer também sempre quando há textos que abordam o mesmo tema, nós temos que verificar. Vejamos a passagem, então, agora vamos ver agora de Lucas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Ó, acrescentou. Aqui nós já sabemos que a orelha direita foi cortada, foi decepada. Lucas traz essa informação. Aqui temos informações que a orelha decepada foi a direita. Vamos agora ler o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. O que mais nos acrescenta? Que nos diz: Simão Pedro, ó, temos o autor, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Agora já sabemos que foi Pedro que decepou a orelha direita do servo de nome Malco. Então, três textos bíblicos que, lendo,
Um completa o outro e nos traz a informação completa do contexto da situação. Aqui nessa passagem temos a informação de que o apóstolo Pedro, que estava com Jesus, referiu o servo do sumo sacerdote e que o nome dele era Malco e que teve a sua orelha direita decepada. Mas para ter todas essas informações, não foi o bastante ler apenas o texto que estava em Lucas. Não foi o bastante ler também o texto que estava só em Mateus. Foi necessário também ler o texto em João. E aí, num processo progressivo de junção de informações, nós temos as condições de ter uma visão mais correta sobre o evento. Nós lemos Mateus capítulo 26, versículo 51, acrescentado de Lucas capítulo 22, 50, mais o João 18, 10, e nós temos todas as informações necessárias sobre esse ato do Pedro ao puxar a espada e ferir o servo do sumo sacerdote no nome mau. Outra coisa importante, irmãos, que Jesus mostrou é que não devemos tirar de uma passagem da Escritura uma conclusão que viole ou faça violar outra passagem. Quando Jesus nos ensinou isso, Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto e Jesus sempre respondia ao diabo com passagens bíblicas. O diabo, usando passagens das Escrituras, propunha a Jesus fazer determinadas coisas. O diabo também conhece as Escrituras e nós precisamos conhecê-la, ainda mais para que dele nos proteger. É pelas Escrituras que nós nos protegemos das tentações de Satanás, porque ele pode usar pessoas com falsas doutrinas que interpretam de forma equivocada a palavra de Deus para nos fazer desviar do caminho correto, ou seja, da sã doutrina a qual devemos seguir. Veja como o diabo tentou contra Jesus no deserto e qual foi a resposta de Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7 está registrado. Satanás para Jesus: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, dando uma ordem para Jesus, né? Se é filho de Deus, faça isso. Pois está escrito, e usa uma passagem bíblica: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus sabiamente respondeu. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então, uma passagem bíblica contradizendo, dando uma resposta a um uso inadequado de Satanás de uma passagem bíblica. Ou seja, a passagem que Satanás disse é verdadeira, mas não para aquele contexto. Não, e Jesus respondeu: Não devemos pôr à prova o Senhor nosso Deus. Sabemos que Deus dá ordem aos anjos para nos proteger, mas não vamos tentar botar à prova o nosso Senhor, nosso Deus. O diabo estava usando de fato uma passagem bíblica, mas de uma forma indevida, inadequada e distorcida. O diabo queria fazer Jesus errar, pecar. Jesus, em resposta, pegou outra passagem, colocou ao lado da passagem que o diabo citou, e aí sim era possível chegar a uma conclusão do que a primeira passagem queria dizer, ou seja, quais eram os limites daquela promessa contida naquela passagem inicial. E o limite era justamente não tentar a Deus, ou seja, não devemos tentar a Deus. Ele nos protege, mas não devemos tentar a Deus para ver se ele vai ou não nos proteger. O princípio contido na frase de Jesus também está escrito, é este: colocar uma passagem do lado de outra para ter o entendimento de toda a vontade de Deus. Também está escrito. Então, colocamos uma passagem ao lado de outra para entendermos, termos o entendimento completo da vontade de Deus. Portanto, irmãos, não devemos tirar de uma passagem da Escritura uma conclusão que viole outra passagem. Como a Bíblia não se contradiz, antes de afirmar que um versículo isolado ensina esta ou aquela doutrina,
Verifique se sua compreensão sobre esse versículo está em harmonia com outros textos bíblicos. Ocorre que existem outras passagens bíblicas que nos ajudam a compreender melhor a passagem bíblica que estamos lendo ou estudando. Conclusões mal feitas e precipitadas são muito comuns. Até os discípulos que andaram e viveram com Jesus fizeram conclusões precipitadas. Nós vamos ver esses fatos. Olha essa passagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 19 a 23. Vejamos como até os próprios discípulos, os apóstolos andando com Jesus, tiraram conclusões precipitadas da fala de Jesus. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte o qual Pedro iria glorificar a Deus. Nos versículos anteriores, Jesus está dizendo como Pedro iria morrer. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se, viu o discípulo a quem Jesus amava e o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Sabemos que é João. Ao lermos as Escrituras Sagradas, os Evangelhos, sabemos que ele está falando aqui do apóstolo João. Quando Pedro ouviu, ou seja, viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Ou seja, e quanto a ele? Jesus, e quanto a João? Eu vou morrer assim, tá? E quanto a João? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? O que lhe importa? O que interessa isso a ti? Quanto a você, Pedro, siga-me. Foi isso que se espalhou entre os irmãos, o rumor de que aquele discípulo, João no caso, não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que ele importa, o que interessa a você, Pedro. Então, essa foi a resposta de Jesus. E Pedro e os demais, e se espalhou ali um boato de uma interpretação equivocada que João não morreria até a volta de Cristo. Então, irmãos, houve uma má interpretação por parte dos apóstolos da fala de Jesus quanto à morte do apóstolo João. Ou seja, interpretaram que João não morreria antes da volta de Cristo, o que não é verdade, João faleceu fisicamente. Mas não foi isso que Jesus disse, sim, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que ele importa. Essa foi a afirmação de Jesus. Pensemos então, irmãos, será que nós também não corremos o risco de interpretar a Bíblia de forma equivocada? Sim, corremos risco. Será que não corremos o risco de acreditar em algo que de fato não esteja presente na palavra de Deus? Sim, corremos esse risco. Por isso, conclusões precipitadas e suposições devem ser evitadas. Conclusões precipitadas e suposições devem ser evitadas. Vamos ao último princípio sugerido para, ao ler a Bíblia e compreender melhor a palavra de Deus. Não confiar nos homens. Esse é o princípio último desse estudo, ao como estudar a Bíblia. Pedro escreveu na segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, alertando aos cristãos ao não confiar nos homens. Falando aqui de Paulo, né? Ele escreve, ou seja, Paulo escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Pedro que está falando da volta de Cristo. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais apenas, né, os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as Escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, ignorantes e instáveis torcem. Nós devemos, como cristãos, bons cristãos, com o Espírito Santo de Deus habitando em nós, recebido no batismo, nas águas do batismo por imersão, devemos sempre orar, meditar e pedir a Deus sabedoria e que o Espírito Santo dele nos ajude a interpretar corretamente as Sagradas Escrituras conforme a vontade do Pai. Pedro está dizendo nessa passagem para terem cuidado com os que torcem a palavra de Deus. Olha, quantos irmãos é, incorre em erro de apenas escutar, ensinar estudos como este
em não ler a Bíblia, não ler a passagem, não meditar, escutar comentários, como se fosse verdade bíblica, e se essa pessoa que está ensinando, ela está fazendo uma má interpretação, ensinando errado, esse irmão, ele vai ser prejudicado, pois está acreditando que aquele ensino está correto. Por isso que temos que ser que nem os bereanos. Todo estudo que escutar, que participar, tem que examinar as escrituras para ver se aquilo que está sendo dito está em acordo, em acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, que vem ao encontro do que está escrito e não de encontro. De encontro é contrário, ao encontro a favor. Então, isso é muito importante. Se esses erros cometidos pelos homens já ocorriam lá no primeiro século da era cristã, onde os apóstolos ainda estavam vivos, hein? Os apóstolos vivos ensinando esses erros de má interpretação das pessoas, estava acontecendo. Os apóstolos vivos ensinando a palavra de Deus, quanto mais não estará acontecendo hoje, onde homens equivocadamente leem a Bíblia e interpretam de forma equivocada, sem os cuidados necessários para o que a Bíblia diz. Acontece muito hoje, irmãos. Muitas coisas erradas acontecem. Vamos meditar, estudar a Bíblia de forma correta. Em torno do século XIV, uma determinada igreja não permitia que seus fiéis tivessem acesso à Bíblia. Sabemos muito bem disso. Portanto, era ela que dizia aos homens no que deveriam acreditar. E os homens não podiam confrontar esses ensinos que eles recebiam para ver se aquilo que diziam era verdade, como faziam os bereanos. Ou seja, a Bíblia é, só tinha acesso restrito à liderança daquela igreja. Não tinha acesso o povo em geral. Então, muitos erros aconteceram. A reforma protestante aconteceu, que ocorreu em torno do século XVI, trouxe proposta do livre exame. Essa proposta dizia que se a Bíblia é a palavra de Deus, e realmente é, escrita para a instrução e encorajamento do povo de Deus, essa é a finalidade, então todo cristão tem o direito e o dever de lê-la e estudá-la por si mesmo. Pode uma igreja avocar para si o direito de só ela ler e ensinar. Mas a proposta do livre exame não deve significar livre interpretação, meramente pessoal, subjetiva, aleatória, que ignore os princípios sensatos que norteiam o estudo bíblico. Devemos ter, sim, o livre exame, examinarmos as Escrituras, mas com interpretação coerente com ao que a Bíblia diz. Não confie a sua salvação a outros. Não tenha uma fé cega. Precisamos fundamentar nossa fé e prática única e exclusivamente nos ensinos da Bíblia. Olhem, olhe em quem está fundamentada a igreja. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, ele disse: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. A igreja de Cristo, nós, membros da igreja de Cristo, nós estamos fundamentados, a igreja de Cristo, nos apóstolos, os profetas, o Jesus como pedra angular, ou seja, o Novo Testamento, Jesus, os seus ensinamentos, os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2, receberam poderes para fazer sinais e maravilhas, comprovar a pregação dele, no batismo receberam o Espírito Santo, a morada, receberam revelações do Espírito Santo, ensinando, pregando, fundamentando a Igreja de Cristo. Então, tudo está escrito, fundamentado lá nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, é a autoridade para termos ciência da vontade de Deus. A igreja, a família de Deus, está fundamentada naquilo que ensinaram os apóstolos e profetas no Novo Testamento. Portanto, irmãos, deixe a Bíblia falar.
A Bíblia precisa ser lida e estudada. Faça sempre as seguintes perguntas diante de alguma afirmação ou ensino atribuído à Bíblia. Quem disse isso? Quando uma pessoa me traz um ensino, eu digo, aonde está escrito isso na Bíblia? Jesus disse? A Bíblia diz? Ou foi um líder religioso ou um profeta moderno que disse? Onde está escrito? É isso mesmo que está escrito? Ou essa é uma interpretação da pessoa que está ensinando? Conclusão da lição 2 de hoje, irmãos. Vimos que a Bíblia é a única fonte de toda a doutrina da fé cristã. Não existe outro livro nem outra fonte confiável. Pedro, no fim de sua vida, diz que Deus nos deu tudo o que necessitamos. Lá, ó, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que maravilha esse registro do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós temos tudo o que necessitamos na Sagrada Escritura, irmão. Não precisamos de mais nenhuma outra revelação, nada mais. Somente a Bíblia, a palavra de Deus. Judas, mais tarde, ainda fala da fé. Lá em Judas 3, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhe, insistindo que batalhassem na fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Vamos batalhar na fé, irmãos, confiadas aos santos. Essa fé está toda descrita nas Sagradas Escrituras, principalmente na Nova Aliança, no Novo Testamento, que está em vigor para conosco hoje. A palavra de Deus nos mostra que os apóstolos e os profetas da igreja bíblica estavam convencidos de que tinham recebido tudo o que era necessário para a vida cristã. Hoje não falta nada aos cristãos para seguir a Cristo, pois tudo está registrado no Novo Testamento. Deus não irá compor uma nova Bíblia. O autor da carta de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, deixou-nos registrado. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio de seu Filho. Jesus Cristo veio ao mundo com este propósito: falar da vontade de Deus, trazer a salvação, a vinda do reino dos céus aqui na terra e pregando o Evangelho, a esperança da vida eterna. A quem constituiu o herdeiro, Jesus, o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Nem haverá, meus irmãos, novas revelações alterando o que está escrito. Então, depois que a Bíblia foi escrita, não houveram mais revelações. Paulo, ao escrever aos Gálatas, num belo puxão de orelha, sabemos que a carta aos Gálatas foi uma carta escrita dentro do contexto histórico e teológico, foi uma carta escrita após a primeira viagem de Paulo missionário na região da Galácia, pregou o evangelho, a liberdade em Cristo aos gentios que se converteram e se batizaram, depois, erradamente, judeus convertidos ao cristianismo, a Cristo, estavam exigindo desses gentios que eles circuncidassem para ter a salvação eterna. Paulo escreve aos Gálatas, aos irmãos que ensinou na primeira viagem, puxando as orelhas e deixou bem claro isso, até para nós, nos dias de hoje. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, ou seja, hoje, nos dias de hoje, ainda que alguém traga um livro ou algo diferente da Bíblia, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora e repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo pregou o evangelho para eles. E nós temos hoje o evangelho que é a Bíblia, o Novo Testamento. Se alguém trouxer uma pregação diferente do que está escrito, um livro diferente, doutrina diferente, humana, que seja amaldiçoado nos dias de hoje também. Deus deixa registrado uma série de advertências.
Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Irmãos, mais uma vez, como nós terminamos na lição 1, na lição 2, deixemos apenas a Bíblia falar. Deus abençoe a todos.